Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa. E cada pessoa tem a sua própria singularidade. É pura potência. Hoje continuaremos trazendo para vocês uma singela lembrança do que foram nossas conversas desde a origem do canal Todos na Diferença em 2021, no que estamos chamando de Remaker de Férias. Chegou a vez do meu querido parceiro Sérgio Carvalho, criador do Instituto DAO 2000, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele começa a sua fala trazendo um alerta muito importante. Tomem cuidado com as falsas promessas veiculadas pela internet. E faz ainda um aceno fundamental. Pais, não façam a pergunta: o que meu filho vai ser quando crescer, independente da sua condição. E não queiram que seu filho alcance uma única perfeição, a ser seguida obrigatoriamente por todos e todas, simplesmente porque essa perfeição não existe. Sou Guga Dória e estou hoje no outro ambiente da minha casa, com os famosos tijolinhos aparentes ao fundo e raios de sol entrando pela janela de ambos os meus lados. Tenho a pele branca, cabelos e barbas grisalhos e estou com uma camisa social branca com listas marrons verticais. Com vocês, Sérgio Carvalho. Vou fazer minha autodescrição. Sou de estatura mediana, sou de cor clara, sou grisalho, tenho olho castanho, sou calvo. Pessoas com síndrome de Down no grupo que conversam, meu filho, tem o Alessandro, tem uma galera que faz parte, entendeu? Que integra, as pessoas começam a entender isso. Isso é muito importante. E lá no meu consultório, eu falo o seguinte: antes de tratar a criança, eu vou tratar os pais. Então, a primeira consulta geralmente demora pra caramba, 1 hora, 2 horas às vezes. Eu deixo meu telefone disponível, a qualquer hora pode me ligar, principalmente aquelas pessoas que gostam de ler na internet aquelas coisas ensandecidas que algum doido escreveu, coisas absurdas, e fala: você leu aqui, você está duvidando? Liga para mim, me manda uma mensagem que eu te falo se isso é real ou se é mentira. Foi grande, não se esqueça que internet 99% é mentira. O resto, entendeu? Claro que tem a parte da ciência, que a gente não, né, é outra coisa, mas 90% é mentira. A gente sabe disso. É gente querendo, né, a felicidade que o tempo todo, a pessoa é feliz o tempo todo, é que esse papo que a gente sabe que não cola, não existe, isso não é real. Né? E Guga, isso é para comer. Olha que interessante, eu vou começar conversando, falando o seguinte: uma vez chegou uma mãe lá no meu consultório com um bebezinho. E ela carregava o bebê, e ela mal sentou, ela olhou para mim, e ela chegou, ela, o marido e um outro filho que devia ter uns 6 para 7 anos. Ela olhou para aquele bebê, olhou para mim, assim, olhou para o bebê e falou assim: você acha que ele vai para a faculdade? Aí eu olhei para o bebê, olhei para ela, olhei para o menino assim, falei: você acha que esse menino vai para a faculdade? Você acha que ele vai ser médico? Você acha que ele vai ser advogado? Você acha que ele vai ser engenheiro? Aí ela pegou, ficou me olhando assim, meio que: opa,
Eu falei assim, eu tenho certeza que esse seu filho que está no seu colo provavelmente não vai mentir para você. Eu tenho certeza que esse menino que está no seu colo provavelmente não vai usar droga. Eu tenho certeza que esse menino, se você cuidar com cuidado, respeito, ele será uma pessoa extremamente digna. Agora, você pode garantir que esse que está do seu lado aí pode ser assim? Aí, coitado do menino de 5, 6 anos, até aquela casa, olha, sobrou para mim, né? E que, na verdade, quando as pessoas postam as coisas, ai, fulano está na universidade, fulano é um grande atleta. Cara, sinceramente, legal, mas e daí? Eu pergunto o seguinte, ele é feliz? Ou foi dirigido para ser isso? Eu falo com muita certeza, assim, meu filho é feliz, berranteiro, gosta de dançar música, tem namoradinha, está super bem com a vida, e quando não está, ele mesmo, ele perdeu outras namoradas, e isso que eu falo de felicidade, que não é felicidade, é felicidade momentânea, é felicidade que ele conhece e sabe os limites dele. Então, assim, por exemplo, ele perdeu uma namorada e o pai da namorada, até a menina era cadeirante, e o cara chegou para ele e falou assim, olha, eu não quero você como namorado da minha filha, porque você não tem muita para dar para minha filha. Tipo assim, meio que botou o meu filho aí. Ele chegou aqui arrasado. Eu falei, e aí, Natan, você quer conversar comigo e tal? Que eu também fiquei sabendo disso depois. Ele falou, pai, pode deixar que eu resolva os meus problemas. Deixa que eu resolvo isso. 2 dias, 3 dias depois, ele já estava bem resolvido. Uma namoradinha que ele teve na época da escola, ela foi para a faculdade, aí foi fazer assistente social, falou assim, Natan, é melhor a gente agora terminar, porque eu tenho umas amigas e não pega bem elas verem você comigo e tal. Ele falou, como assim você virou lésbica, você gosta agora de mulher, não gosta mais de mim e tal? Ela falou, não, é que não, sabe, você é especial, é diferente e tal, não vai, eu gostaria que você me esquecesse. Ele, tá bom, então tá, esquecer, né? Ele ficou arrasado uns 2, 3 dias, como qualquer um fica. E aí ele partiu para outra namorada e tal. Aí a outra namorada, o negócio estava começando a esquentar. Ele falou, pai, poxa, eu acho que vou ficar noivo e tal. Pô, tem certeza? Chegaram aí até no ginecologista para poder ver, para poder transar, aquela coisa toda. E aí, pô, o negócio está esquentando, vai ficar noivo. Ele pegou, postou no Facebook dele, vou ficar noivo. Cara, na hora que a ex viu que ia ficar noivo, na mesma hora procurou, porque mulher rejeitada é a pior coisa do mundo, né? Aí, rapaz... Aí ligou para ele, ele falou, alô, quem está falando? É a fulana. Fulana? Não conheço fulana. Que isso, Natan? Sou eu, a fulana, sua namorada e tal. Não, eu não conheço você e tal. Não, sou eu, nós estudamos juntos. Ah, aquela pessoa que pediu para esquecer, eu já esqueci, não sei quem é, não. Desligou o telefone. Entendeu? Boa. Então, assim, eu acho que o grande boom dos pais é preparar o filho para a vida. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que falou da questão de 5 anos. Com 4, 5 anos acontece a poda neural. E na síndrome de Down acontece um pouquinho antes. E a gente tem que ficar atento a isso. E o Dr. Zan fala uma coisa muito legal. O arcabouço de neurônio da síndrome de Down tem algumas alterações. Então, ele tem um prejuízo intelectual por conta dessas estruturas. Não só isso, os axônios, que são aquela parte branquinha que parece uma árvore, são menores. E que essa estrutura é a estrutura da memória. O que é uma pessoa com síndrome? Seria um computador com pouca memória. A gente tem um computador e com pouca memória, o que a gente faz? A gente tenta colocar as coisas que a gente precisa mais. Porque se a gente botar muita coisa, ele vai ficar lento e não vai funcionar. A mesma coisa na criança. Você ensinar, isso é uma coisa que nós, terapeutas, principalmente, temos que tomar muito cuidado com o método que a gente está aplicando nessa criança. Porque ensinou errado, ensinou para o resto da vida. É uma coisa que eu falo muito. É uma coisa muito séria. Cada vez eu tenho pensado mais nas técnicas de fisioterapia. Porque hoje em dia tem nego que está tentando inventar a roda. Ela já existe, mas nego está inventando um punhado de coisa para se fazer, para se vender produtos. Eu falo que saúde não é produto. Isso é uma coisa muito perigosa. O que a gente já faz
tenta seguir mais o padrão do desenvolvimento. O Bobbert preconiza principalmente isso, do padrão do desenvolvimento. Somente o método Bobbert mais antigo, que é um Bobbert agora novo, que cada um tem a sua visão e tal. O método Bobbert antigo é a inibição de reflexos primários para que haja um amadurecimento cortical. E eu acho isso perfeito. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, o método que a gente está usando já não é tão natural. Porque nós temos isso que acontece naturalmente. Então, até esse método que a gente está fazendo, a gente tem que pensar muito bem. Antigamente eu treinava marcha, hoje em dia eu não treino marcha com criança nenhuma. Eu acho um absurdo treinar marcha. A criança, ela tem, primeira coisa, né? A criança vai andar. Eu te pergunto o seguinte, por que? Eu pergunto para as mães sempre, por que você anda? Aí ela começa, hein? Por que você anda? Você já parou para pensar, por que você anda? Porque eu quero alcançar algo. Então você tem que ter amadurecimento cortical para ter interesse em algo para poder ir alcançar. Se você tem vontade, você vai lá e vai alcançar. Até uma criança que tem alguma dificuldade motora. Agora, se você não tem amadurecimento cortical para ter interesse, para que você vai andar? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é que nós, terapeutas, temos que ter muito critério no que estamos fazendo. Muita responsabilidade. É muito sério o que a gente está fazendo. Então, assim, essa poda neural, e a gente vê essa questão da poda neural, e o que eu falei da questão do engatinhar, né? As crianças com espectro autista, né? Com TIA, né? Olha, para você ter ideia, nesse ambulatório, nós temos, a última vez que a gente fez, tinha 300 crianças. Dessas 300, 90% não engatinharam, andaram com 8 meses. Olha só! E a mãe ainda conta felizona. Olha, minha filha andou com 8 meses. Eu falei, ai, meu Deus! Acaba virando um troféu, parece, né? Sim, mas é exatamente aquela disputa social absurda, que é a coisa mais, assim, fora descabida do mundo, entendeu? E, assim, e aí, isso foi por isso que a gente começou a identificar isso. E o engatinhar é justamente da questão espacial, da dissociação, da organização, a questão do refino, do pensar, né? Qual a diferença nossa para um macaco, né? É essa a diferença. O macaco faz assim, nós fazemos assim. Isso é raciocínio. Essa é a diferença. Então, olha, né? Eu fico pirado quando eu vejo essas coisas, que eu fico enlouquecido. Nossa Senhora! E aí você vê a criança que chega com 4, 5 anos, que já praticamente já perdeu aquela coisa, já teve aquela lesão. E aí dói, porque como é que vai? Você vai ter que criar novos caminhos para poder conseguir chegar. E sabe que não é tão perfeito, infelizmente. Uau! Nossa, falou tudo aí. Vamos lá. Geralmente, quando chega uma família lá no meu consultório, eu tento dar as informações técnicas e tento alertá-las do cuidado sobre a questão da internet. Isso é uma coisa que eu bato nessa tecla. Cuidado com o que está lendo. Tem muita besteira. Cuidado. Tem muita coisa que, na verdade, não é real. Eu conheço várias mães que botaram crianças simulando que estava andando, que, na verdade, estava sendo apoiada por trás. Era coisa de filmagem. Meu filho ficou em pé e, na verdade, tinha um pauzinho lá atrás segurando. Já vi muito isso. Então, eu só estou alertando todos que o importante, em primeiro lugar, é que entenda que seu filho, que nasceu com síndrome de Down e tudo, mas ele é o João, é a Maria, é o José, é o Natan, é o Pablo. O que é importante é isso. E o mais importante para qualquer pai é que o nosso filho seja feliz. E essa questão de deficiência, a gente tem que começar a tomar cuidado com isso. Houve um estudo que pegaram as faces mais perfeitas do mundo e tiraram o lado que era mais imperfeito e pegaram o lado mais perfeito e duplicaram. E todas aquelas pessoas ficaram feias. Descobriram que a beleza não estava justamente nas perfeições e sim nas imperfeições. A gente tem que pensar
grande cantor como o Fred Mercury, ele tem uma anomalia, ele nasceu com 2 dentes a mais, isso aumentou a arcada, e ele tinha uma amplitude maior na voz dele. É um dos grandes cantores aí, Fred Mercury, do Queen, né? O B.B. King, que era um grande guitarrista, o rei do blues, ele tinha uma dificuldade motora no braço esquerdo. E, então, isso dificultava fazer uma técnica. Ele criou uma técnica e virou o rei do blues. Então, a gente tem que parar de pensar que a perfeição é o melhor. Às vezes, a diferença está justamente na deficiência ou na dificuldade. E a gente tem que tomar cuidado, que a dificuldade pode virar superação. O mais importante é a gente não dar as nossas expectativas que a gente quer e jogar essa carga no nosso filho. Né? Meu filho vai ser um grande médico, meu filho vai ser um grande... Eu conheço um amigo meu que fizeram de tudo para ele ser um grande dentista. Ele é um dentista, mas na verdade o grande sonho dele era ser fotógrafo. Hoje ele fotografa. Eu acho que qualquer profissional ele se destaca quando ele tem amor ao que faz, tem paixão pelo que faz. E eu gosto de falar isso porque eu lembro do Sorriso, que era aquele gari lá do Rio de Janeiro, que no final da passarela ele estava lá varrendo, dançando. E ele pôde ir nas Olimpíadas representar o Brasil lá no desfile. Quantos de nós, mestres, doutores, graduados, especialistas, que temos qualificação, não podemos ficar, mas ele tem a qualificação, porque ele faz com felicidade o que ele faz. Ele faz com excelência. Fazer com felicidade acaba fazendo com excelência. E eu acho que o mais importante é trate o seu filho para ele ser feliz. O resto é consequência. Estimule, procure profissionais certos, cuidado. Existem profissionais qualificados para isso. Tá? Existem profissionais que têm vivência, procure pessoas que têm experiências, que vivenciam. Cuidado, entendeu? Pelo amor de Deus, entendeu? Né? Somente na fisioterapia é muito comum, eu sou fisioterapeuta, mas você não tem qualificação da neurologia. Então, eu sou generalista, tudo bem. Você pode até atender, mas a condição para atender uma criança que precisa principalmente de 0 a 5 anos, um trabalho de excelência, essa pessoa não tem essa qualificação ainda. Ele vai ter, se ele fizer os cursos, as qualificações, as especializações. Então, cuidado com isso. Né? Eu falo cuidado, uma coisa uma experiência assim, cuidado com as amigas. Profissional amigo, fulana é tão carinhosa, mas e o conhecimento? Entendeu? Isso é que é importante. E a síndrome de Down, principalmente, a hipotonia é uma hipotonia diferente, é uma hipotonia generalizada. Isso quer dizer que os vasos, musculatura lisa é hipotônica, o intestino é hipotônico, o estômago é hipotônico. Os únicos músculos que não são hipotônicos, que é o coração e o diafragma, o resto tudo é hipotônico. A gente tem que pensar nisso. E isso vai causar alterações importantes. E a gente tem que pensar nisso. Tentei falar um pouquinho, espero ter falado e quero agradecer o Guga, agradecer a todos pela diferença, agradecer pelo carinho e ter me convidado, é uma grande honra para mim. Agradecimentos, Sérgio Carvalho. Todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.